Você gostaria de investir nas maiores empresas do mundo? E eu não estou falando só daquelas da terra do tio Sam, não. Empresas de todo o mundo. Ter acesso a mercados mais desenvolvidos, aquelas grandes empresas que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já ouvimos falar, como Facebook, Microsoft, Apple, Alibaba, entre tantas outras. É possível se tornar sócio dessas empresas. Quer saber como? Se liga aqui comigo na sequência. Sejam todos muito bem-vindos ao Finanças Pessoais com o Thiago Lunardi. Eu sou o Thiago Lunardi e eu vou falar aqui contigo sobre como se tornar sócio de grandes empresas, como investir naquelas empresas que permeiam no nosso dia a dia e entre produtos e serviços que quase todos nós conhecemos. Bom, antes de mais nada, aproveita, dá o seu joinha, o seu like, ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas. Se você tem aquele seu conhecido, aquele seu amigo, aquele seu parente que também quer investir, manda esse vídeo para ele, é só mandar o link para o seu amigo, para o seu colega. Põe lá nos teus grupos de WhatsApp, a gente compartilha tanta coisa, por que não compartilhar uma oportunidade como essas? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, marca o sininho para ser notificado. Toda semana tem vídeo aqui para você melhorar, para você crescer, desenvolver com suas finanças pessoais. Voltando ao nosso assunto, é possível, aliás, sempre foi possível, não era acessível para nós brasileiros investir com facilidade nas grandes empresas. E por que eu falo investir com facilidade e acessibilidade? Porque até o mês de outubro deste ano de 2020, mais precisamente até o dia 21 propriamente dito, somente investidores qualificados poderiam investir numa categoria de ativos atrelados a empresas fora do Brasil. Eram investidores qualificados que se dividem em duas grandes famílias: aqueles que têm mais de R$1 milhão em investimentos ou aqueles que possuem certificações do mercado financeiro. Se você não se enquadra em nenhum desses, como eu não me enquadrava e muita gente não se enquadra, a gente só tinha a opção de investir nessas empresas via fundos aqui no Brasil ou abrindo contas em corretoras de valores lá fora. A partir da data do dia 22 de outubro, a B3, junto com a CVM, autorizou que nós brasileiros, todos inscritos na Bolsa de Valores, possam simplesmente investir nestas empresas via um produto chamado BDR. BDR é a abreviação de Brazilian Depositary Receipts, ou recibos de valores mobiliários. São como se fossem títulos emitidos no Brasil de empresas listadas em bolsas fora do Brasil. Claro que quando a gente fala em bolsa internacional, provavelmente a maior parte das pessoas, assim como eu, vai pensar automaticamente nos Estados Unidos, na Nasdaq, na Bolsa de Nova York, mas lembrando, tem a Bolsa de Londres, da Alemanha, acho que é Frankfurt, se não me engano, a Bolsa em Paris, as bolsas da China, a Bolsa no Japão, enfim. Todas essas bolsas listam empresas e qualquer empresa que queira emitir certificados aqui no Brasil, ou empresas brasileiras são os depositários, podem emitir certificados em nome dessas pessoas. Como assim, Thiago? O que quer dizer certificado? São documentos, são títulos que você, ao comprar um BDR, ao investir em um BDR, tem, que diz que este documento está vinculado a uma ação lá na bolsa original, onde ela é listada. Por exemplo, uma empresa americana que se associou a um escritório brasileiro, a uma empresa brasileira, para emitir esses certificados. Então, esse escritório, esse depositário brasileiro, ele compra ações lá fora daquela empresa e emite documentos certificados que estão vinculados a esta empresa. Ou seja, quando essas ações sobem lá fora, as ações sobem aqui também. Quando as ações caem lá fora, esses documentos desvalorizam aqui também.
Tá. E se essa empresa paga dividendos, como funciona? Dividendos, para quem não sabe, são os lucros, né, que as empresas pagam. Não é bem lucro, porque existe essa categoria também, mas é como se fosse um aluguel. Já que você investiu nela, ela te paga uma parcela de retorno por você acreditar nela, por investir no crescimento dela. Então ela paga dividendos. Os dividendos pagos também são recebidos aqui. Diga-se de passagem, eu recentemente recebi os meus primeiros dividendos via BDRs. Os BDRs são acessíveis, lembra que eu comentei que basta que você tenha acesso à Bolsa de Valores, são negociados, são comprados e vendidos via B3, que é a nossa Bolsa de Valores aqui. E eles são regulamentados e fiscalizados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, são investimentos fiscalizados, investimentos oficializados que possuem toda uma estrutura, assim como as próprias ações, os fundos imobiliários e muitos outros fundos e produtos financeiros negociados no Brasil. Tá. Entendi. São papéis de empresas lá fora que eu posso comprar a partir aqui do Brasil via Bolsa de Valores. Exato. É exatamente isso. E qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que você passa a ter acesso a empresas que não possuem ações listadas na Bolsa do Brasil. Ou seja, você tem acesso a todas as empresas que possuem um depositário aqui no Brasil. Ou seja, quando elas emitem um título lá fora e acreditam em alguém aqui no Brasil para emitir os títulos dela aqui também. Uma outra vantagem é a diversificação da carteira. Aqui dentro do país, no Brasil, a gente fica preso aos segmentos e às empresas que estão listadas na Bolsa, cerca de 400. Lá fora, existem muito mais empresas em mais segmentos, dando mais opções para que a gente possa também ampliar a nossa carteira e as nossas possibilidades de ganhos. E uma terceira grande vantagem é a praticidade, visto que eu posso investir direto pela B3 via meu banco ou a corretora que eu trabalho, sem ter que abrir contas lá fora em corretoras, converter o dinheiro para dólar, fazer a emissão para fora desse dinheiro para poder comprar. É ilegal? Não, não é ilegal. Só é um processo mais longo, mais complicado. E eu posso investir a partir daqui. Tá, legal. Facilidade, praticidade, valorização. Quanto vai me custar isso? Excelente pergunta. Bom, toda negociação feita via B3 está sujeita à cobrança das taxas de custódia ou das taxas de compra das ações, mas isso é de acordo com a sua instituição financeira. A instituição com a qual você faz as suas aplicações pode ou não cobrar essas taxas de custódia ou taxas de corretagem, ou seja, vai depender muito do banco ou da corretora que você trabalha. Além disso, sobre essas operações incide da mesma forma que aqui no Brasil os impostos, o imposto de renda principalmente. Ele é de 15% para ações, BDRs, que são compradas num dia e vendidas em outros dias, ou 20% para as negociações do dia. Eu compro e vendo no mesmo dia, chamado day trade. Diferente do Brasil, negociações em ações de até R$20 mil dentro do mês, você não paga imposto de renda, é isento. Para BDRs não existe essa isenção. Se negociou R$100 ou R$30 mil, vai pagar imposto sobre o lucro da operação. Se você comprou a 10, vendeu a 12, teve 2 de lucro, paga imposto. Comprou a 10, vendeu a 8, teve prejuízo, não paga imposto, ok? E além disso, você está sujeito à tributação dos dividendos, dos lucros das empresas lá no país de origem. Como ela é associada a uma ação emitida fora do Brasil, se a regra, se o fisco do país onde ela foi emitida tem uma taxação sobre o dividendo, ele já vai vir descontado para cá, ok? Então, essas são as possíveis e as necessárias taxas envolvidas no processo. Tá. E como que eu posso escolher um BDR? Ou um grupo de BDRs? O primeiro passo é estar atento ao seu perfil de investidor.
O seu perfil de investidor vai dizer muito sobre a sua tolerância a risco, sobre o como você pode se expor a este mercado. Lembrando que o BDR nada mais é do que uma ação de uma empresa e, como toda ação, ele é um produto de renda variável. Produtos de renda variável têm um risco maior atrelado. Esse é um ponto importante. O segundo é esteja atento aos seus objetivos. Assim como investir em ações, você pode investir tanto para negociação diária, o day trade, ou para as negociações de segurar as ações visando dividendos ou um mercado futuro ou uma venda futura para fazer a composição do seu capital e do seu patrimônio. Enfim, comprar o BDR para que você amanhã ou depois venda pensando num lucro exorbitante pode não ser a melhor estratégia alinhada com os seus objetivos. Da mesma forma, se eu quero fazer a negociação diária pensando lá no futuro, também pode não estar bem alinhado. Então, verifique se os seus objetivos estão alinhados com o BDR ou com o grupo de BDRs de ações que você vai comprar. E não se esqueça, sempre estude todas as alternativas. Não é porque a gente agora tem acesso aos BDRs que eu sou obrigado a comprar BDRs. Talvez eles não façam parte da minha estrutura, mas existem alternativas e dentro dos BDRs eu tenho uma infinidade de opções. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo esclareceu para você como você pode se tornar sócio de grandes empresas, se tornar sócio de Apple, Microsoft, Disney, Johnson & Johnson, sócio até do Warren Buffett via ações da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, manda esse vídeo para todo mundo, deixa o seu like, aproveita, assina aqui o canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.